Celebrando com Gil Fuentes. Se liga no que eu vou te contar. No Sicredi você poupa pra ganhar. Poupança premiada é ter com quem contar, é ter o melhor futuro no presente. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Ter com quem contar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Sicredi é ter com quem contar. Poupança premiada, o maior show de prêmios. São mais de 4,2 milhões em prêmios para você. Recebo hoje Assir Filó. Ele foi vereador na cidade de Ferraz de Vasconcelos, foi prefeito da cidade de Ferraz de Vasconcelos, foi parar em Tremembé e está hoje no olho do furacão. Escreveu livros sobre Estevão Galvão de Oliveira, sobre Geraldo Alckmin e, mais recente, Diário de Tremembé, que virou uma série no Prime Video e está aqui comigo para falar um pouquinho da trajetória dele e sobre o livro polêmico que está proibido desde 2019. Filó, prazer em te receber. Alegria minha, eu sou de Ferraz, sou do Alto Tietê e não preciso jogar confete, o Gil... Pronto, agora sou eu que travei aqui a emoção de falar, depois de tanto tempo. O Gil Fuentes, eu me emociono, logo de cara já me emociono, porque eu vejo o Gil, eu lembro do Estevão Galvão. Eu lembro de Suzano, tantos que eu estive aqui nessa cidade extraordinária. O Gil Fuentes é uma referência do nosso jornalismo. Então estar aqui para mim é um privilégio, uma satisfação muito grande. Obrigado. Por isso que já comecei me emocionando. Imagina, você... eu acompanho a trajetória do Filó desde o início, literalmente. É verdade. De fato. De fato. Você foi vereador de Ferraz de Vasconcelos, 2 mandatos e presidente da Câmara. Isso, eu fui eleito em 2000, reeleito em 2004, tive a alegria de ser o mais votado da história da cidade, até hoje o recorde é meu lá, e presidi a Câmara em 2005 e 2006. Em 2012 fui eleito prefeito, o mais jovem também da história de Ferraz. E ficou o mandato inteiro na prefeitura. Isso, o mandato foi profícuo, né, no período que eu estive. Daqui a pouco eu falo, o Gil, é evidente que ele vai perguntar o que aconteceu para eu ter sido afastado do cargo. Eu vou perguntar. O jornalista não perde essa. Mas o mandato meu lá, Gil, eu tive uma parceria muito grande com o Geraldo Alckmin, né? Que foi meu padrinho de casamento. Eu tive a alegria de escrever a biografia dele, como você falou. Pode mostrar para essa câmera. Aqui a biografia do Geraldo Alckmin, um cara extraordinário. E, enfim, o mandato lá eu vinha trabalhando para ser reeleito, como todos os prefeitos querem ser reeleitos, depois ser deputado, e eu sonhava em ser senador depois de uns 20 anos. Tá. Aí eu fui apanhado pelo furacão da política, né? A política não tem santos, não serei hipócrita aqui de falar isso, mas eu sofri uma perseguição terrível, muito grande, e acabei, sem nunca na vida ter sido criminoso, você me conhece, acabei indo parar no presídio dos famosos, para minha tristeza, mas também aproveitei a oportunidade lá para dar uma sacudida na poeira e fazer justiça, Gil. Eu sei que você tem muita pergunta para fazer, já estou me atropelando aqui. Lá tinha um homem chamado Roger Abdelmaci, sim, que estuprou dezenas de mulheres, sim, que queriam ser mães. Ele era médico, fazia inseminação artificial, etc. E ele conseguiu uma prisão domiciliar através de uma fraude, né, médica, clínica. E eu estava lá escrevendo um livro. Você começou a escrever o livro lá dentro ainda? Lá dentro. Claro. Assim, voltando assim que eu cheguei lá, Gil, bastante triste, abalado, né? Porque ninguém quer passar por isso. Repito, eu nunca fui criminoso. E a família também abalada emocionalmente? Foi terrível. Mas a gente aguentou. A minha esposa Viviane, que você conhece, foi uma guerreira. Um beijo pra você, Viviane. 25 anos quase juntos. Cheguei naquele lugar, primeiro, morrendo de medo. Você sabe, né? Nós somos homens corajosos, mas todo homem tem medo. Falei, pronto, vou chegar num presídio, o que tem nesse lugar? Quando eu chego lá é um hotel. Parecia um hotel. Tudo arrumadinho, organizado, limpo. Destoa um pouquinho da série. A série realmente é baseada em Tremembé. Eu assisti uns trechos da série, não assisti inteira. Sim. E eu fiquei um pouco assustado com o que eu vi na série. Sim. Que é do Ulysses Campbell, né? Exatamente. Ele é o autor principal. Um escritor extraordinário, inclusive. Tem outros coautores, né? Com ele não, mas tem as diretoras, produtoras da série Tremembé, que foram junto com ele. Então eu cheguei nesse ambiente, Gil, para quem não conhece, espero que ninguém conheça, mas já deixando aqui, Gil, uma dica, viu? Lá em Tremembé e em outros presídios do Brasil, está lotado de pessoas íntegras, honradas, de vida limpa, pessoas de famílias honradas, como você que está nos assistindo, que brigaram no trânsito, perderam a cabeça, ou numa balada, ou atropelou alguém, ou teve problema no relacionamento que terminou em violência. Tem muita gente, milhares de pessoas
com seu caráter, Gil. Eu conheci um monte. Poxa, mas quem está preso não é só lixo, demoníaco. Não, tem bastante. Latrocida, que eu gostaria que a pena fosse de 80 anos de prisão. Eu não penso diferente. Mas tem muita gente, sabe, honrada, história bonita, que cometeu um erro grave ou um erro médio e foi parar nesse lugar. Então, como você perguntou, eu cheguei lá, aquele mar de gente. Pois é. E aquele monte de presos famosos, aspas, né, famosos pelos crimes terríveis que cometeram, as atrocidades que cometeram. Nardone, Lindenberg, Misael Bispo, Christian Cravinhos, Roger Abdelmaci e mais uma infinidade. E eu havia trabalhado com imprensa durante quase 20 anos. Falei, vou escrever um livro aqui nesse lugar. Você é jornalista de formação? Por atuação. Eu fiz marketing e... você fez marketing. E me aventurei no jornalismo. E deu certo. Mas me levou para uns caminhos aí que tive que comprar muita briga. Então, Gil, eu no começo lá me deu uma depressão muito grande, como daria. Mas aí eu falei, poxa, eu não posso morrer agora. Morrer que eu falo, não fisicamente, né? Aí eu decidi trocar a depressão por papel e caneta e escrever um livro. Me aproximei dos presos famosos, esses que eu citei mais alguns. E como é que eu fiz? Não foi fácil, ninguém queria dar entrevista, porque eles foram massacrados pelo país, né? E com razão, pelos crimes tenebrosos que cometeram. Aí eu fui trabalhar lá dentro, na cozinha, na biblioteca, participei de peças teatrais do Gil Rugai. Gil Rugai é acusado de matar o pai e a madrasta, em que pese muitos especialistas da imprensa, inclusive, têm ele como inocente. Eu assisti várias coisas dele e ele é tido como inocente. Exatamente. Tem um jornalista... E ele se diz inocente. Com certeza. Eu convivi com ele, participei das peças teatrais que ele dirigiu em Tremembé, do café literário, com a atividade cultural que tem lá, e tive uma proximidade com ele. Tem um jornalista chamado Valmir Salaro, do Fantástico. Ele afirma ao vivo, toda hora, que o Gil Rugai é inocente. É controverso. Se você perguntar a minha opinião, eu corroboro. Eu também acho que ele é inocente. É que, assim, o que eu vi dele no passado, até recentemente eu vi, ele tinha uma atitude estranha de um menino... não normal ou não sei se lá dentro ele era assim também. Lá dentro ele era um workaholic, né? Ele fazia de tudo lá. Ele fala 4 idiomas. Olha aí. É profundamente culto, é especialista em literatura estrangeira. O cara é um gênio, sabe? E foi acusado desse duplo homicídio terrível. Mas foi condenado, inclusive, pela justiça, e eu acredito muito no judiciário brasileiro. Entretanto, as investigações são feitas pela polícia, né? E os jornalistas especializados falam categoricamente, repito, que ele é inocente. Então, Gil, lá no Tremembé eu procurei me aproximar desses presos notórios em razão dos crimes que cometeram. Eu tomo cuidado para falar assim, para não endeusar pessoas que cometeram atrocidades, né? Eu tenho que tomar esse cuidado. Humanizar, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também, porque nós estamos falando de seres humanos que cometeram crimes graves, mas são seres humanos. Enfim, fui trabalhar na biblioteca, na horta, jogar futebol, vôlei, até boxe eu pratiquei lá dentro. Eu não gosto nada disso, não pratico, não tenho tempo para isso. Tomei até uns jab lá, tal. Levou treinando, né? Para acordar. Para fazer amizade com a turma. Tá. E fiz amizade com todos eles, Alexandre Nardone, Lindenberg, e entrevistei todos eles. Alguns de maneira informal. Nenhum deles assume que cometeu o crime. Deixa eu buscar na memória, que são muitos casos lá, são diversos. Esses mais notórios, Misael não assume. Por exemplo, o Nardone não assumiu publicamente. Alguma. Convivi com ele muito tempo lá. Ele é muito cabisbaixo, introspectivo. Parece que ele carrega um peso nos ombros muito forte. Já era a postura dele quando a gente via exatamente tudo dele. Exato. Ô Gil, tem um detalhe que até é uma polêmica muito grande. Eu vi muitos casos de pessoas, ou irmãos, ou parceiros, ou casal, acusados de um crime. Geralmente um deles assume o crime para que o outro fique em liberdade e eu ajude. E era um casal, Nardone e Ana Carolina Jatobá. Nenhum dos dois assumiu para que o outro ficasse em liberdade para cuidar dos 2 filhos do casal. Isso me chama a atenção. Mas assim, de maneira global, eu acho sim que eles são culpados, em que pese que, segundo um outro repórter da Folha de São Paulo, vou lembrar já, Rogério Pagnan, ele afirma o seguinte, nas reportagens da Folha de São Paulo: a Ana Carolina Jatobá foi condenada sem provas. É polêmico falar isso porque a sociedade, com razão, massacrou, né? Foi um caso assim que estarreceu o mundo, não foi só o Brasil. Uma criança ser jogada pelo pai do 6º andar estarrece todo mundo. É assustador. Mas tecnicamente, segundo, repito, eu sempre me baseio nos especialistas e jornalistas sérios, né? E experientes. Sim. Eles afirmam que ela foi condenada sem provas. Mas tirar a culpa deles é praticamente impossível. Então, Gil, eu convivi lá com o Nardone. É um sujeito introspectivo, trabalhador lá dentro. Mas tem uma nova vertente agora que coloca o pai de um dos dois no olho do furacão. É o pai do Nardone, né? Que o pessoal coloca. Eu o conheci,
em um dia de visita, doutor Antônio. Ô Gil, assim, me parece uma pessoa muito séria, sabe? Muito centrada, né? Tem uma especulação de que ele teria Eu tô feito... falando o que eu vejo na mídia. Sim, hein? sim. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Perfeito. Tem uma especulação de que ele teria negociado com a polícia e a polícia teria pedido para ele recurso financeiro para ajustar as coisas e tal, mas são especulações, não há nada oficial, não há prova de nada disso. Ok. A gente vê muita coisa na mídia e às vezes eu vou pedir, eu não sei se o Samuca já baixou a capa do livro que eu mandei, do Diário de Tremembé, que eu quero mostrar aqui o Diário de Tremembé, e quero saber do Assir Filó por que é que o livro Diário de Tremembé está proibido desde 2019. Foi publicado quando? Foi em agosto de 2019. Foi uma explosão no país inteiro, uma polêmica muito grande, sobretudo em razão do Roger Abdelmaci. Por quê? A editora é a editora, cadê o nome? Editora Alcance. Alcance. Isso, Alcance, e agora eu estou relançando, assim cair a censura, pela Nova Brasil Esperança, né? Ô Gil, esse livro foi censurado Tá aqui, porque ó, ele foi uma livro. polêmica terrível no Brasil. Esse sujeito aqui, Roger Abdelmaci, esse livro revelou a farsa, a fraude que ele cometeu dentro do sistema prisional para conseguir a prisão domiciliar. Então esse livro veio com a revelação, onde o médico que também estava preso lá, chamado Carlos Sussu Mazegawa, ele cuidou do Roger, tratou do Roger, mas era tudo falso. Laudos falsos, medicação falsa para aumentar a pressão cardíaca, para quê? Para gerar um relatório médico para que ele conseguisse judicialmente a prisão domiciliar. E você descobriu isso lá dentro? Investigando com os funcionários, com médicos, com enfermeiros, com presos. Você não teve medo de botar isso no papel? Sim, mas eu não poderia me acovardar, Gil, porque é um sujeito que destruiu a vida, o sonho de dezenas de mulheres. Era um estuprador terrível. Ele estuprava as mulheres enquanto estavam sedadas, tentando um tratamento para ser mães. Isso é fato, né? Isso você não está inventando. É um fato, com certeza. Inclusive, Gil, várias vítimas dele me procuraram quando estava escrevendo o livro para cooperar com o livro. Uma chamada Vana Lopes, que faleceu. Muitas vítimas desse homem morreram por depressão. Outras perderam seus esposos. E tem uma série de histórias terríveis. Por exemplo, tem muitos filhos de mulheres que se trataram com ele, que suspeitam que o filho seja dele. Que ele usava esperma dele mesmo para inseminar as mulheres. Ele era um monstro terrível. Maníaco. Terrível. Não tem outra palavra para definir, outro adjetivo para definir esse homem. E ele está onde? Está preso? Em Tremembé, no regime fechado, não sai mais. Não sai mais? Graças, literalmente, a esse livro. Tá. Então esse livro incomodou algumas pessoas importantes, né, poderosas, porque o Roger Abdelmaci, mesmo preso, ele mantinha uma rede de amigos, artistas, que eu vou evitar citar nomes, artistas, políticos e outras pessoas poderosas e influentes. O judiciário, eu não vou dizer que agiu errado, mas acabou censurando o livro. Mas eu já estou, Gil, com a nova ação judicial para tirar a censura, porque não é certo num país que vive em Estado de Direito Democrático, onde se diz que as instituições funcionam plenamente. Não pode censurar um livro legítimo. Você tem conhecimento de mais algum livro no Brasil censurado? Deve ter, mas no século passado. Eu desconheço, mas se tiver, é coisa muito grave, né? Esse é um livro normal, legítimo, e mais, Gil, ele contribuiu com a sociedade. E você tem autorização dos demais, do Cravinhos? Eu tenho de todos, eu até te mando, se você quiser, tenho de todos. Entretanto, Gil Fuentes, no Brasil hoje não requer mais. Depois que o Roberto Carlos tentou censurar a biografia dele, de autoria de Paulo César de Oliveira, foi parado no Supremo, essa questão judicial. E o Supremo pacificou. Foi 11-0, e hoje você pode escrever a biografia de quem você quiser, e, inclusive, usar imagens sem autorização. Você não pode denegrir a pessoa, ofender, expor a segurança nem a intimidade. Mas escrever, você pode escrever de quem você quiser. No Brasil hoje é absolutamente livre e não requer autorização. Você conta no livro a história que o Christian Cravinho usava calcinha? Não, não, essa história não conto. Não? Não, inclusive... E de onde foi tirado aquilo na série? Então, por enquanto eu acho melhor falar que eu não sei dizer. Mas, Gil, eu conheci... Eu vi a cena. Então, eu conheci o Christian Cravinhos lá. Tá polêmico isso. Quando eu cheguei lá, o tempo que eu permaneci lá, quase 3 anos, eu nunca vi e nem ouvi. Ele de calcinha? Nem de calcinha e nem relacionamento com outros homens. Você não viu? Não vi. Lá dentro não se falava nisso? Nunca ouvi. E eu sabia de tudo, porque... Assir Filó. Não, eu era o orelhão lá dentro. Eu tinha fontes lá em todo canto. Eu tinha fontes na enfermaria, eu tinha fontes na cozinha, em todo canto eu tinha fontes. E eu perguntei para todo mundo. Essa situação do Christian Cravinhos, qual que é a realidade? Não havia realidade em relação a questões homossexuais, etc. Eu desconheço realmente. Bom, eu vi na série tratado lá.
Livro liberado, qual é a sua intenção? Fazer uma mega noite de... Você pode contar comigo, de Ô, Gil, assinatura? pelo amor de Deus, para mim, primeiro é uma honra, né? Ter você lá, não só como... Gente, eu acompanhei o Filó no lançamento. Mostra a capa aqui, nessa câmera, do Estevam Galvão de Oliveira, esse livro que ele escreveu, Uma História de Amor e Luta. Altair de Oliveira Lima, doutor Altair, uma médica excepcional, fabulosa. Maravilhosa, inesquecível. Conosco maravilhosa. naquele momento da publicação desse livro. Foi uma noite memorável. O Estevam Galvão de Oliveira, não precisa nem falar nada aqui, todo mundo conhece na região do Alto Tietê, na Grande São Paulo. Ele me abriu portas, Gil. E o Assir Filó, chamado carinhosamente, por que é Filó? Porque quando eu era garoto, eu era goleiro. E tinha um goleiro do Flamengo chamado Filhol. Nos anos 80. E a molecada não conseguia falar filhol, foi falando filhol, ficou filó. Filó. Aí me complicaram. E você adotou? Eu coloquei oficialmente no nome, através de uma ação judicial. Ah, você tem o Filó no nome? Filó com 2 L's. Filó com 2 L's. Hoje eu estava dizendo sobre o livro, né? Sim. Caindo a censura. Eu vou realizar um sonho. Qual é? Porque essa censura machucou muito, sabe? Porque foi um trabalho muito difícil. Imagina você escrever um livro, Gil, dentro de um presídio, sem internet, sem computador, sem máquina de escrever, sem nada, sem ventilador. Só na mão. Esse meu dedo aqui, ele foi quase amputado. E até hoje ele dói muito. Dói. Porque eu tive que escrever dezenas e dezenas de vezes os mesmos capítulos, histórias para reescrever, porque eu não tinha acesso a nada. E a minha esposa Viviane, Gil, nas visitas, ela pegava todo o material, levava para casa, digitava, levava para eu corrigir, voltava. Foi um trabalho dolorido, hercúleo. Você tem quantos filhos? Eu tenho com a Viviane um casal, Vitor e Gabriela, maravilhosos, Vitor e Beatriz, maravilhosos, inteligentíssimos, e de um antigo relacionamento, a Gabriela, uma filha extraordinária. A Gabriela está com quantos anos? Está com 20, fazendo fonoaudiologia. E o casal? A Beatriz, 17, e o Vitor, 16. Filhos maravilhosos. Deus me deu filhos extraordinários. E a cabecinha deles? Olha, minha esposa cuidou bem. E eu vou te contar uma coisa aqui. Nas visitas que eu tinha em Tremembé, na primeira vez, eu vou tentar contar sem me emocionar. Tá. Porque assim, eu dei várias entrevistas, olhando para a câmera sua aqui, eu dei várias entrevistas para vários órgãos de imprensa. Eu estou emocionado aqui. Estou emocionado por estar diante do Gil, que me conhece há tantos anos, e a gente teve amigos em comum assim que marcou nossas vidas, né, Gil? Sem dúvida. Então eu estou tentando segurar a emoção aqui. Bem, na primeira visita que eu tive lá, em 2017, eu me lembrei do filme A Vida é Bela. Quando o Roberto Benigni, que é o ator, ele estava no campo de concentração de Auschwitz, e ele se mudava com o filho que estava preso junto com ele na Segunda Guerra Mundial, de que ali era uma Olimpíada, né? Eram jogos tal, para tentar aliviar a dor do filho de estar no campo de concentração. E eu fiz uma coisa parecida. A visita seria no sábado. Eu fui na enfermaria, peguei algumas gases emprestadas com os enfermeiros, eu tinha muita amizade lá, e tinha um senhor chamado, apelidado de Vinagre, me emprestou as muletas dele, ele usava muletas. Enfaixei a perna e falei para minha esposa, mandei um recado para ela, falei assim, fala para as crianças que aqui é um hospital do Exército, que eu estou internado, que eu machuquei a perna. Eles eram pequenininhos ainda, tinham 6, 7 anos, e fui para a visita de muleta com a perna enfaixada. E eles realmente acreditaram que ali era um hospital do Exército. Eu fiz isso para chocar as crianças. Para eles não sofrerem tanto. Mas o sofrimento veio depois mesmo assim, né? Mas hoje eu tirei disso uma experiência assim gigantesca. Eu ainda não consigo mensurar. Eu ainda não parei para pensar como que eu posso condensar essa experiência dura, dolorida, mas também rica, Gil. Você está fora do presídio de Tremembé há quanto tempo? Eu fiquei lá 3 anos. Esse livro que eu escrevi de Tremembé, ele foi tão polêmico, mas tão polêmico que eu fui transferido de unidade, sem a menor necessidade. Você foi ameaçado? De forma alguma. Lá em Tremembé é um hotel, lá ninguém fala nem palavrão, lá não tem violência, é zero. O que você... Então o que retrata na série não retrata o que você viveu lá dentro. Violência, na verdade, não existe. Qualquer tipo de agressão lá, a transferência é imediata para presídios no fundão do estado de São Paulo. Em Tremembé não tem briga, não tem palavrão, não tem gangue, não tem nada. Lá quem manda é o Estado. Nos outros presídios, Gil, tem uma coisa chamada faxina, né? Ou faxina ou piloto, que é quem comanda o raio, etc. Lá isso não existe. Quem manda lá é o Estado. Se fosse assim, Gil Fuentes, em todos os presídios do Brasil, a nossa violência seria 80% menor. E rapidamente... de fazer uma colocação que é importante numa hora oportuna que você quiser a gente abordar isso com mais profundidade. Nós temos no Brasil 1 milhão de presidiários. Eu te pergunto, eles vão sair? Todos vão sair. Com saidinha ou sem saidinha? Todos vão sair e vão encontrar a sociedade nas ruas.
Aí eu pergunto para você e para os seus telespectadores, os internautas. Nós queremos esses 1 milhão de presos revoltados conosco ou um pouquinho melhorados? Melhorados. Com trabalho, com educação, com respeito. Tudo isso. Poxa, mas o cara cometeu o crime, tem que sofrer. Eu entendo a população. Eu também sempre pensei assim. Mas agora eu reflito. Maltrata, bate, comida estragada, pessoas amontoadas no esgoto. Como que eles vão sair de lá? Mas revoltados com você Muito e pode matar mais. nossos filhos, latrocínio, assalto, roubo, E é sequestro. isso que acontece. Então o Estado, Gil, gasta bilhões de reais do dinheiro seu e do contribuinte com um sistema prisional que não funciona. Então, não consigo entender esse mecanismo. É porque assim, uma parte da imprensa sensacionalista, uma parte grande de políticos sensacionalistas, radicais, absurdos, eles querem que massacre os presos. Eu também tenho raiva de preso. Porque eu fui criado nessa cultura, Sim. até conhecer a verdade por dentro. Então, em resumo, não adianta massacrar, bater, espancar, porque eles vão sair pior do que entraram e vão pegar nossos filhos. Então, fica aqui a dica para um próximo encontro com o Gil, a gente abordar esse caso que é importante para a sociedade, Sem dúvida. porque todos nós estamos sujeitos a um assalto, a um sequestro, etc. Ô Gil, então voltando lá dentro, quando eu vi aquele monte de presos famosos, falei, vou escrever um livro, aí deu esse livro aqui, essa repercussão gigantesca. Eu estava te falando sobre a experiência humana, né? A experiência de vida que eu tive lá. Eu ainda não consigo mensurar, nem traduzir tudo isso. Eu estou processando ainda, né? Para tentar ou escrever alguma coisa, ou junto com você gravar um documentário, fazer algo nesse sentido. Porque qualquer um pode parar em Tremembé, como eu falei no começo aqui. Qualquer um de nós, seu filho pode parar em Tremembé, seu marido, seu esposo, quando perde a cabeça numa situação. Como eu disse aqui no início, repetir rapidamente, milhares de pessoas honradas, de famílias decentes, como a sua que está assistindo, estão lá, porque perderam a cabeça no trânsito, em casa, numa briga, numa balada. Então, eu quero compartilhar com as pessoas essa experiência que eu tive lá, para que você não cometa os erros que eu cometi, ou que as pessoas que estão lá cometeram. Quem quiser acompanhar o Filó nas redes sociais, o Instagram dele é @Assir, com C, evidentemente, Assir Filó. Filó tem 2 L's. Filó, você pretende voltar para a vida pública um dia? Outra pergunta que emociona, Gil. Eu fiquei muitos anos na política. Eu comecei muito jovem, com 13 Sim. anos, no Grêmio Estudantil, na escola E pública. foi promissor, né? Você começou moleque ainda, meninoto lá, e foi prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Ganhou notoriedade, aí, o respeito de grandes políticos da região, do estado de São Paulo e do Brasil. Geraldo Alckmin hoje é vice-presidente da República. Verdade, verdade. Então foi uma trajetória assim, modéstia à parte, uma história bonita, Gil, porque minha mãe era varredora de rua, da Veiga Sopava em São Paulo, meu pai é cobrador de ônibus da CMTC. Você deve ter pego a CMTC. Eu peguei. Lá no século então não foi passado. fácil, inclusive, Gil. Sabe esses carrinhos de papelão que o pessoal vende em ferro velho? Eu vendi isso. Algumas pessoas têm vergonha da origem, né? Eu não tenho, não. podemos ter, né? Eu vendia lata de papelão, Gil, para comprar pão doce, para comer. Porque meus pais tiveram 9 filhos. E minha mãe ainda, 9 filhos? 9, e minha mãe ainda adotou a menininha que ela achou na rua. Olha, que mãe. Que mora com a gente até hoje. Sua que mãe minha é irmã. viva? Ela faleceu em 91, vítima de um acidente de trânsito. Que é uma coisa também que é dificílimo superar, né? Imagino. Então, Gil, eu vendi lata, vendi papelão para comprar pão doce. Aí veio a vida política, depois dos 13 anos, passando pelo Grêmio Estudantil. Aí fui vereador 2 vezes, prefeito. Então, assim, eu me realizei, né? Realizei alguns sonhos. E futuro político, assim, eu gostaria. Mas agora não, agora eu preciso cuidar da minha família, retribuir a minha esposa o que ela fez por mim. Os meus filhos sofreram bastante, meus irmãos todos. Eu preciso agora retribuir às pessoas e a gratidão que eu tenho por elas. Mas eu não descarto não, porque eu adoro a política. Eu odeio a sujeira da política. É uma lama a política do Brasil, mas tem uma parte bonita da política, quando você consegue fazer as coisas pelos outros. E você, que é experiente, que conhece muito política, sabe que nós temos muitos políticos no Brasil que fizeram coisas boas para o país, para Suzano, para São Paulo. Temos. Então eu tenho vontade sim, Gil, de um dia voltar, até para provar para as pessoas que houve um pouco de exagero em relação ao que fizeram comigo, as traições que eu sofri. Mas você está sendo aí absolvido de vários... Graças a Deus, Gil. De vários A imensa processos. maioria, Gil, dos processos eu fui absolvido. Também ganhei indultos do Bolsonaro e do Lula, né? Que me ajudaram bastante. Mas não é fácil. Quando vem um turbilhão contra você, não é fácil se desvencilhar. Até porque eu tive meus bens todos bloqueados. Eu sempre trabalhei, desde de jovem. Eu tive rede de escola de informática. Eu não ganhei dinheiro com política. Eu ganhei dinheiro muito antes, mas bloquearam tudo. Foi por isso que eu fiquei um tempo a mais preso, porque eu não conseguia contratar um advogado de renome nacional para cuidar dos meus processos, o que dificultou um pouco a minha vida. Mas finalmente, Gil, nesse período todo que eu estive lá,
eu posso te falar uma coisa, eu não sei qual que é a questão religiosa sua, mas Deus cuidou de mim, da minha família, nunca sofri uma agressão, nunca passei fome, meus filhos nunca passaram dificuldades, em que pese muita gente achasse, pô, esse cara ficou milionário. Isso não existe. Meus bens foram bloqueados, dificilmente serão desbloqueados, mas eu tive Deus do meu lado, a minha esposa do meu lado, meus filhos, alguns amigos, hoje poucos amigos, sabe, da minha cidade, né, que aparecem nessa hora. Você sabe disso, você é um homem muito experiente, na hora que você mais precisa, poucos amigos que cresceram com você aparecem, mas alguns apareceram, isso me alegra bastante. Mas eu não quero chorar, não quero lembrar do passado, quero falar de coisas boas. Você que está em casa aí, eu não sou pastor não, viu? Nem sou questão de autoajuda. Nem candidato a nada. Se você está em depressão, se você perdeu um parente, se você está desempregado, está arrasado, olha para cá. Eu estava no fundo do poço, eu estava no inferno, perdoa a expressão. E eu orei muito, batalhei, falei, não vou morrer aqui. Então você não pode morrer onde você está. Se levanta. Ora, se esforça, sai da cama, levanta. Não é fácil, eu sei que não é, eu já tive depressão. Não é fácil. Mas você vai superar, porque essa experiência que eu passei foi duríssima. Eu me agarrei com Deus, com a fé, com a determinação e estou superando. Você toma remédio? Algum tipo Eu cheguei a de tomar remédio? diazepam, eu não sei nem para que funciona não direito. Não precisa falar o que você toma. Não tem nenhum problema. No começo eu tomava um tal de... O pessoal conhece, né? Um tal de sertralina, que ele mais ou menos que previne a depressão. Algo assim, se eu estiver errado, o pessoal me corrigirá nos comentários. E diazepam para você dormir por causa da ansiedade. Eu sou muito ansioso, se eu tomar um né? treco desse, eu durmo uma semana. Eu só perguntei porque eu vou te dar um brinde, um presente do Sicredi para você guardar seu remedinho. Que maravilha. Aqui dentro. Do Sicredi? É do para guardar Sicredi. remédio ou guardar dinheiro? Aqui, o dinheiro você guarda lá na cooperativa. Na cooperativa. Aqui é uma cooperativa. Aqui é para pôr remédio ou vitamina. Certo. Isso aqui você pode tirar se quiser. Sim. Levar, enche de aguinha e é o carinho do Sicredi para as pessoas que passam por aqui. Sicredi é extraordinário. Sicredi é uma referência, né, Gil? É uma cooperativa grande que está aqui na nossa região. Acabou de inaugurar em Mogi das Cruzes. Sim. Uma agência maravilhosa na Vila L. São meus parceiros queridos aqui. Sou muito grato. Estou precisando, estão me devendo aí da Toledo. Quero conhecer a agência de Toledo, onde nasceu. Muito bom, muito bom. Filó, infelizmente o nosso tempo é curto. Curto demais, Gil. É curto demais. A sua história de vida é muito bonita, muito grande. Ele tem um livro para dar para mim que ele não vai sair daqui sem me dar o livro não, hein? Exatamente. Eu sei que ele trouxe, imagina. Esse livro está censurado. Esse é o livro de 2019, porque eu não posso imprimir ainda, nem posso vender. Eu tenho que respeitar a decisão judicial, né? Mas vai cair essa censura. Mas você tinha alguns livros lá? Eu tinha alguns ainda da época, né? Porque eu não posso imprimir, não posso comercializar. É uma coisa triste, né, Gil? Mas fazer a doação, não, tranquilo, com certeza absoluta. Eu só não posso comercializar. Não comprei, não ganhei. Tá? Agora, entristece, né, Gil? Foi antes você ver um livro censurado. Assírio, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou ator de formação. Muito novo, eu comecei a fazer teatro, adolescente, e falei aqui, ele estava rindo de mim, que eu tenho 60... Rindo no sentido de dizer que eu não tenho, mas eu tenho 65 anos. E eu apresentei um espetáculo de teatro chamado A Última Estação, do autor Nelson Albissu. Não sei se você lembra do Nelson, que já faleceu, meu amado amigo, irmão querido. E eu apresentei para censura. Eu apresentei o espetáculo em 1985 para censura no Teatro Pascoal Carlos Magno em Mogi das Cruzes, que hoje é Teatro Vasques. 3 pessoas da censura sentadas com o texto na mão, riscando tudo que eles não queriam que a gente dissesse. Eu vivi isso. Eu não sou uma pessoa tão velha assim. Então, aos 25 anos de idade, eu vivenciei isso. E aquilo eu fiquei chocado e achei um absurdo. E acho um absurdo hoje censurarem um livro de um autor brasileiro. Um livro legítimo. Hoje, complementando o que você falou com muita propriedade, no entanto, nós temos que preservar e lutar pelas instituições brasileiras, como democracia, como país que nós somos. O Poder Judiciário, em que pese uma outra falha aqui e acolá, é uma instituição séria e forte. Todos os poderes da República, as instituições, se nós não defendermos, deixarmos de lado a questão política, é muito mal para o país quando as instituições são enfraquecidas. É muito ruim para o nosso país. Então, eu sempre defendo que o judiciário tem que ser forte, independente, o Ministério Público e as demais instituições, porque isso faz com que a democracia seja sólida. E é essa democracia que vai tirar a censura desse livro, Gil.
E vamos torcer por isso. Filó, eu quero te agradecer muito, viu? De verdade, desejar para você muito sucesso na sua vida pessoal, em primeiro lugar, vida profissional, né? A família, quem tem família tem tudo na vida. Verdade. Você teve uma família de 9, 10 irmãos. É verdade. Enfim, um pai e uma mãe que batalharam, que lutaram. Você não venceu na vida a troco de nada. Você foi em busca dos seus sonhos. Você sofreu dentro de um presídio, coisas que ninguém deseja para o pior inimigo. Você se superou, escreveu um livro e provou por A mais B que você tem um ideal, tem um sonho e você vai lutar por esse sonho, por esse ideal. Parabéns, eu só posso dizer para você que você consiga se livrar disso tudo e voltar à sua vida profissional. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu quero repetir, eu estive em vários órgãos de imprensa o tempo todo por causa dessa questão toda de Tremembé, mas é a primeira vez que eu me emociono é aqui com você. Pela história que a gente tem, que a gente conhece a história um do outro, que a gente conviveu. Muito obrigado pela sua generosidade, pela sua competência, pela sua amabilidade. Eu te conheço há tanto tempo, Gil. Eu ficava sempre admirando, vendo de longe, né? Eu, garoto, vinha aqui em Suzano, ficava vendo aquele rapaz Gil Fuentes, todo elegante. Falei, caramba, como esse cara é elegante, como ele é competente. Eu ficava tentando aprender um pouquinho com o Gil Fuentes. Um pouquinho com ele e um pouquinho com o Estevam Galvão. E acho que um pouquinho que eu peguei do Gil Fuentes, do Estevam, me ajudou a ter muitas vitórias. Obrigado. Eu sou seu fã de verdade. De verdade. Obrigado. De verdade. E manda um beijão pra sua filha, não é isso? Então, minha filha, a Laine, assistiu a série, ela ficou também um pouco assustada com o que ela viu. Daí eu falei, Laine, a série não é o livro na íntegra. A série é um apanhado de coisas que o Ulysses Campbell... Exato. Quem quiser, você vai lá e assiste no Prime Video. E haverá mais séries... Não posso revelar nada agora, né? Questão de Mas sigilo. ele volta aqui depois. Haverá mais falar. Séries sobre essa questão. Mas eu quero, Gil, que a série não fale só de polêmicas, de calcinha. Fale também do Brasil, da importância. Eu sei que o que vende são polêmicas, mas também temos que aproveitar essas séries para ajudar um pouco a informação, a trazer conteúdo para que as pessoas entendam o que deve ser feito para reverter essa questão da criminalidade no Brasil, que afeta todo mundo. É isso, Filó, brigadíssimo. Obrigado, você é uma honra. Quero voltar aqui, hein? Vai voltar. Assir Filó, autor do livro Diário de Tremembé. Obrigado. Obrigado a você. Tchau, tchau.